Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, de novo aí pra vocês que tá acompanhando aí desde a primeira aula. Bom, que bom que vocês estão aqui de novo, né, assistindo essa segunda aula para os que continuaram. É, Bom, hoje de fato começa o nosso curso, né? Na aula passada a gente falou bastante sobre teoria, né? A gente falou teoria de eletricidade, norma, né? Só que é aquela coisa, né, pessoal? Nosso curso, ele é o que nem eu falei lá. O nosso curso, ele é bem, ele é bem prático, né? Ele é praticamente inteiro prático, mas é péssimo a gente estar formando, né, fazendo profissionais que só sabem prática, né? É bom a gente sempre saber um pouco de teoria por trás das coisas, né? Tudo bem. Então a gente já deixou a teoria só teoria, pelo menos lá para trás, né? E hoje a gente vai entrar bastante na prática, né? A gente, obviamente, vai ter ainda bastante da teoria para ver hoje, né? Só que a gente vai estar muito mais na prática. É agora que de fato a gente começa a mexer com o nosso projeto, né? De fato aqui o nosso nome do nosso curso é curso de projetos elétricos, né? Então hoje a gente vai estar de fato mexendo com os projetos elétricos. Bom, como eu disse, a gente vai estar começando a mexer com os projetos hoje e começando, né, a falar dos projetos. De fato, a primeira coisa que deve ser levada em conta ao iniciar um projeto de instalação elétrica de uma residência, o que é? É a previsão de carga, ou como outras pessoas chamam, o levantamento de carga. O que é esse levantamento de carga? Esse levantamento de carga ele vai pegar todos os pontos que usa a energia elétrica da sua casa, seja pontos de tomada ou de lâmpada, né, de iluminação, e a gente vai fazer um levantamento, né? A gente vai colocar, anotar de alguma forma num banco de dados, ou de alguma forma a gente vai anotar, a gente vai guardar esses dados e depois disso a gente vai usar eles eu vou mostrar depois, né, para o que a gente vai usar, mas primeiro a gente vai levantar esses pontos. E como a gente vai fazer isso? Bom, a primeira coisa, né, é que o objetivo da previsão de cargas é determinar todos os pontos de utilização de energia elétrica que farão parte da instalação, se atentando sempre às normas, como a 5410, a NBR 5444 e a NDU 001, pois contém informações necessárias para o bom funcionamento da instalação. Então, assim, a 5410, para quem não lembra, aqui ó, a 5410 é a norma que fala de instalações elétricas em baixa tensão. A 5444 é a que mostra simbologias, né? Aqui o símbolozinho, né, de todos os nossos elementos que a gente vai estar usando nos nossos projetos, o que eles significam, né? E a NDU é a nossa norma local ou regional, como vocês preferirem chamar, para fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, né, no secundário do transformador, ou seja, o que chega na nossa casa. Então, assim, dentro dessas três normas, a gente vai encontrar as informações necessárias para a gente estar fazendo esse levantamento de carga. Então, tudo que a gente vai estar fazendo hoje está dentro da 5410, da 44, da 5444 e da NDU. Então não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, não é uma coisa que alguém tirou da cabeça, é uma coisa que está tudo normatizado, beleza? E outra coisa que eu já falei na aula passada, é bom relembrar sempre, e eu vou estar mostrando diversos exemplos ainda hoje, é que em uma boa instalação é aquela que segue todas as normas, mas que não fica preso necessariamente só às normas. Uma boa instalação também é aquela que pensa no cliente, né? Naquela que consegue visualizar o ambiente que o cliente vai estar situado no futuro, né? E ver se vai atender aos padrões de conforto dele, né? Assim, um exemplo bem rápido. Imagina assim, você pela norma falava para você colocar duas tomadas no quarto do cliente. E você foi lá e colocou duas tomadas na casa do cliente. Mas aí se passaram alguns anos e o mundo evoluiu, certo? E diversos equipamentos eletrônicos
realmente, se você for parar para pensar, de 2010 para 2020, muitos equipamentos eletrônicos passaram a existir e existem nos nossos quartos atualmente. Então, duas tomadas, se você for parar para pensar, duas tomadas hoje em dia em cada quarto, meio que não é o suficiente, né? Tanto que atualmente a norma na verdade já está atualizada para isso, mas é, antigamente, né, ou 10, 15 anos atrás, quem seguiu a norma e não pensou numa possibilidade futura disso acontecer, acabou ficando obsoleto, né? Principalmente instalações de 40 anos atrás, tudo bem? E eu vou ainda citar vários exemplos disso, então fica tranquilo. Ah, tá. Lembra que outra coisa, antes de a gente ir pro próximo slide, lembra que eu falei aqui em cima que a gente vai precisar fazer o levantamento de carga e guardar esses dados em algum lugar, né? E qual forma que a gente vai guardar esses dados? Vocês também vão precisar guardar esses dados, tá? Nós todos aqui que vamos estar fazendo esse projeto vamos precisar guardar esses dados em algum lugar. A minha equipe desenvolveu uma tabela. Os meus professores também sempre falam para fazer em tabela. E assim, eu vou deixar livre para vocês, se vocês quiserem fazer num papel, se vocês quiserem anotar no papel, não precisa nem fazer de tabela, tá? Se vocês quiserem só anotar essas informações no papel, não tem problema, mas quero que tirem foto depois pra mim, enfim. Só guardem as informações. Eu vou estar fazendo aqui no Excel e eu recomendo, é a forma que eu recomendo vocês estarem fazendo no Excel dessa forma aqui. Igual essa tabela que a gente encontra aqui, certo? Dá um zoom para vocês verem. Acho que assim tá um pouco melhor, né? Um pouquinho melhor para vocês enxergarem. Ok. Agora que a gente está enxergando um pouquinho melhor a tabela, a gente está vendo muitas informações aqui, certo? Um excesso de informações aqui, de fato. Mas a gente vai preenchendo aos pouquinhos, então não se assustem em relação à quantidade de informações que tem aqui. Vocês vão ver que na verdade a maioria disso aqui a gente vai preencher rapidinho. Então fica tranquilo, como eu falei. Bom, vamos voltar lá para o nosso slide para ver qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que preencher dessa tabela aqui. Tínhamos parado aqui, certo? Vamos começar por onde? Onde que a gente começa no levantamento da nossa previsão de carga? Na iluminação, nos pontos de iluminação. Por quê? Porque geralmente eles são um pouco mais simples de fazer esse levantamento, né? Até porque se você for parar para pensar de um ponto prático, imagina a casa de vocês. A maioria dos cômodos, né, nas casas de vocês, imagina a cozinha de vocês. Geralmente vai ter só uma lâmpada na cozinha de vocês, só uma lâmpada no quarto de vocês, só uma lâmpada no banheiro de vocês, ou seja, só uma lâmpada na maioria dos cômodos de vocês. Então vocês já devem imaginar que é meio simples, pelo menos no caso de uma residência normal, é meio simples. E é justamente por isso que a gente vai estar começando por iluminação, porque é um pouco mais simples começar por iluminação do que por tomada, certo? E, enfim, antes da gente começar a fazer essa previsão de carga, lembra que eu falei da NBR, das normas? Pois é, as normas, elas vão falar tudo pra gente, como que a gente vai fazer todos os procedimentos, passo a passo. Nesse caso aqui, para o levantamento de carga, a 5410 vai falar isso pra gente. E ela tem algumas regrinhas, né, de como, do que fazer, do que não fazer, recomendações, o que é bom fazer, o que não é bom fazer. E beleza. Vamos dar uma lida aqui em algumas recomendações dela pra gente, em algumas coisas que não é bom fazer, que algumas coisas que é perigoso. Bora lá. Começando aqui por essa primeira. Todos os cômodos devem ter ao menos um ponto de iluminação, comandado por um interruptor na parede. Ok, algo extremamente óbvio. Se você for para pensar, todos os cômodos devem ter pelo menos um ponto de iluminação, né? Ou seja, você não vai entrar. Imagina na sua casa, não tem nenhum quarto seu que
não tem. O eletricista simplesmente esqueceu de colocar um bucal de lâmpada no teto, sabe? Não existe isso. Todo cômodo na casa de vocês é certeza que tem uma lâmpada no teto, certo? É algo óbvio. Passando para a próxima, já não é algo tão óbvio, por isso mesmo que eu peguei. Arandelas no banheiro devem estar no mínimo a 60 centímetros de distância do limite do box ou banheira, de modo a evitar riscos de acidentes com choques elétricos. Primeiramente, eu sei que pouquíssima gente deve saber o que é uma arandela, mas uma arandela é basicamente aquelas lâmpadas de parede que geralmente a gente vê muito do lado de espelhos no banheiro, sabe? Aquelas que servem pra gente ligar quando a gente vai fazer barba, fazer maquiagem, sabe? Naquele estilo, aquelas lâmpadas mais fraquinhas de parede, não de teto. E aqui o que a norma está dizendo pra gente é o que? É que a gente não vai ficar colocando essas arandelas perto do chuveiro, né? Do box do chuveiro ou de banheira. Por quê? Porque é molhado e dá choque, né? Enfim. E por último, diz que o cálculo de carga de iluminação é feito, tem como referência a área do cômodo, certo? Então, o fator que a gente vai precisar para dizer quantas lâmpadas vai ter e qual que é a potência das lâmpadas que a gente vai ter por cômodo é a área do cômodo. É isso que ele quer dizer aqui, certo? E é justamente o que está escrito desse lado. Já já eu volto para mostrar exatamente o que está escrito desse lado aqui. Como aqui disse que a gente precisa da área de cada cômodo para a gente poder dizer quantas lâmpadas tem e qual que é a potência de cada cômodo, né, de lâmpadas. Então, nós vamos ver pela primeira vez, estar olhando a nossa planta, justamente essa daqui. E nela a gente vai estar fazendo o levantamento de área de todos os cômodos, tá? Eu vou estar fazendo com vocês, para nossa aula não ficar cansativa, eu vou estar fazendo como exemplo apenas de 2 cômodos, tá? Eu vou estar fazendo, na verdade, para a área mesmo aqui, eu vou estar fazendo só da cozinha e do quarto 1. Então, eu vou estar ensinando aqui para vocês, né? Que nem eu falei, não é obrigatório o AutoCAD. Desde o começo eu falei, não é obrigatório o AutoCAD. Quem não quiser fazer no AutoCAD não tem problema. Não vou implicar quanto a isso. Quem não quiser fazer no AutoCAD, para achar a área, é bem simples na verdade. Vem aqui embaixo. É aquela formulinha de ensino médio que a gente todo mundo sabe, é lado vezes lado, né? Então 2,85 vezes 3,05 a gente tem a área desse cômodo. Para quem tá no AutoCAD, a gente pode usar o comando área. A gente digita AA e ele vai falar pra gente aqui já usar o comando área. A gente vai puxar desse canto, desse outro canto, aqui e aqui, e depois dá Enter. Vocês podem ver, opa, não apareceu, aqui ó, que apareceu a área e apareceu também o perímetro, certo? Então ele dá pra gente tanto a área quanto o perímetro do cômodo. Então a gente já pode fazer nossas anotações. A área, nós temos que oito vírgula sete do quarto 1. Perímetro não cheguei a olhar, mas vou dar uma olhadinha aqui rapidão de novo. Onze vírgula oito, ali em cima mesmo, ele já fala pra gente, ó. Então 8,7 de área, e já vou anotar o perímetro também. Vocês viram que tem como tem na tabela ali a informação do perímetro. Já vou ganhar tempo anotando. 11,8 o perímetro. E da cozinha é a mesma coisa, o mesmo processo.
Para ganhar um tempo, a nossa cozinha aqui. Cerca de 9,7 metros de área e 12,6 de metros quadrados de área, né? E 12,6 metros de perímetro. 9,7 e 12,6. Então 9,7 e 12,6, certo? Então aqui a gente tem nossas informações, né, cruciais para o nosso cálculo de potência de iluminação, que é o que a gente precisa, certo? Então, voltando aqui no nosso slide, para a gente fazer o cálculo, essa aqui é a informação que a gente precisa para fazer o cálculo, tá? Então, olha aqui, essa aqui é o que fala para a gente, de fato, como faz esse cálculo. Para áreas igual ou inferior a 6 metros, a gente vai, que nem falou ali em cima, todos os cômodos precisam ter no mínimo um ponto de iluminação. Então, se a área for igual ou inferior a 6 metros quadrados, você vai colocar uma lâmpada. E essa lâmpada ela vai ter uma potência de 100 VA, certo? Se o cômodo tiver mais que 6 metros quadrados, o que vai acontecer? Você vai colocar um mínimo de 100 VA, que é uma lâmpada, para os primeiros 6 metros quadrados. E aí você vai ver se der... você vai ver qual que é o extra, né? Você vai ver, por exemplo, se deu 8 metros quadrados, então os 6 primeiros metros quadrados você vai atribuir os 100, e para os próximos 4 metros quadrados você iria atribuir 60 metros quadrados, mas como não bateu, então você não vai. Eu sei que para alguns ficou ainda um pouco confuso, mas eu vou estar mostrando exatamente na prática do nosso exemplo ali na tabela. Vai ficar um pouco mais fácil. Só lembrem-se sempre de checar, consultar essas duas regrinhas aqui, tá? Quartos menores que 6 metros quadrados você usa essa informação. Quartos maiores que 6 metros quadrados, essa informação. Só lembra-se disso, tá? Tendo isso em mente, a gente volta para a nossa tabela, certo? A partir daqui é praticamente matemática e bom senso pensando no conforto do cliente, beleza? Vamos lá. Então aqui que é onde eu vou exemplificar para vocês. Eu coloquei nesse campo aqui. Que acontece? A gente tem o de área. O que é importante pra gente, na verdade, nesse caso é só a área, tá? O perímetro vai ser mais pra frente. A gente tem 8,7 metros quadrados de área, tá? 8,7 metros quadrados, a gente cai em qual condição? Para a área superior a 6 metros quadrados, ou seja, 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados. Vamos voltar lá. Então, a gente vai colocar 100, porque a gente conseguiu completar 6 metros quadrados, então a gente pode colocar 100. Aí, se a gente conseguir completar mais 4 metros quadrados, a gente pode colocar mais uma lâmpada num valor de 60 VA. Só que no nosso caso, a gente não consegue colocar. Porque se vocês forem olhar aqui, a gente tem 6 metros quadrados completos, mais 3,7. Opa, 2,7, certo? Ou seja, a gente não conseguiu completar mais 4 metros quadrados, certo? Como a gente não conseguiu completar mais 4 metros quadrados, o que isso significa? Qual que é a potência de verdade que a gente vai estar colocando aqui? A potência de verdade que a gente vai estar colocando é 100 VA. Essa é a potência que a gente vai estar colocando aqui, certo? Porque a gente só conseguiu completar 6 metros quadrados. Para a cozinha, vocês vão estar vendo isso um pouquinho melhor ainda por cima, tá? Para a cozinha, a gente tem 9,7 metros quadrados. Então, se a gente tem 9,7 metros quadrados, a gente, novamente,
Maior ou menor que 6 metros quadrados? 9,7. 9,7 é maior. Se é maior, então a gente vai atribuir 100 para os primeiros 6. Então a gente tem 9,7, certo? Então a gente conseguiu completar 6 metros quadrados por completo, certo? Aí, para os próximos 4 metros quadrados, a gente tem mais 4 metros quadrados? Infelizmente, na verdade, a gente não tem. A gente vai ter quase 4 metros quadrados. A gente vai ter 3,7 metros quadrados. O que é quase, é muito pouco, sabe? É uma coisa assim, que na prática, quando a gente está vendo com os nossos olhos, é uma coisa que a gente nem vê, na verdade, a diferença entre 3,7 e 4 metros, né? 30 centímetros, né? Se a gente for ver a distância entre a gente e a parede, uma régua de 30 centímetros, né? É bem pouco. Então, vai do nosso bom senso. Isso aqui chegou de completar exatamente 4 metros quadrados para a gente colocar aqui, ó. Em tese, pela norma, a gente colocaria só 100 VA, igual o caso aqui de cima, que a gente não completou 4 metros quadrados, certo? Então aqui ficaria só 100, porque não completou 4 metros quadrados. Só que por bom senso, tentem imaginar a sala. Ou melhor, a gente pode até dar uma olhada na sala. Essa aqui é a sala. Essa aqui é a nossa sala de estar, certo? O nosso quarto é esse aqui do lado. O nosso quarto, você pode até imaginar, o quarto, tudo bem, ele até aguenta ficar uma lâmpada sozinha. Você vê que ele é menor. Agora a sala, se você imaginar, ele vai ficar uns cantos dele, acho que ele não vai aguentar. Eu digo isso por experiência, porque eu já trabalhei esses 2 anos de eletricista, né? Ajudante de eletricista, na verdade. Eu posso dizer que ficaria um pouco sombreado, né? Um pouco de penumbra nos cantos dessa sala. Então, assim, por experiência e pela a norma, a gente não estaria fugindo tanto da norma, porque é muito perto, vocês não têm noção. A gente está a 30 centímetros de completar a norma. Nesse caso, a gente está a mais de 1 metro. A gente está quase 1,5 m de completar. Nesse caso, como é 30 centímetros, a gente pode acrescentar. Seria quase como se a gente estivesse arredondando para 4. Se a gente estiver arredondando para 4 e a gente for seguir de fato isso aqui, então, se a gente estiver arredondando para 4, quer dizer que a gente vai acrescentar mais 60 VA, porque a gente está considerando que a gente completou mais 4 metros quadrados, certo? Ok. Então, para iluminação, é isso, pessoal. Isso aqui a gente tem levantado 100 mais 60, a gente tem 160. Nisso a gente tem levantado a nossa potência de iluminação pelo menos do quarto e da cozinha, da 260 VA. O que eu vou querer de vocês, vou querer que vocês completem, né, o quarto 2, que na verdade é exatamente igual. Eu já vou até completar para vocês, ó, que é exatamente igual. Então 8,7, 11,8 é o mesmo caso. E 100 VA. Eu quero que vocês façam do banheiro. Eu quero que vocês olhem aquelas orientações desse slide aqui, por favor. E tentem completar para mim do banheiro e da sala. Eu quero que vocês mostrem para mim qual que vai ser a potência que vocês vão ter, vai ser a previsão de carga de iluminação de vocês para iluminação, tá bom? E agora que a gente já sabe como fazer de iluminação, a gente sabe que tem as nossas queridas tomadas. Só que as tomadas já é um caso um pouquinho mais difícil. Lembra que eu falei que as lâmpadas é um pouco mais simples? Pois é. As tomadas é um caso um pouquinho mais específico. Por quê? Porque a gente tem 2 tipos de tomada. A gente tem a tomada de uso geral e a tomada de uso específico. A tomada de uso geral, como o próprio nome dela diz, né, elas disponibilizam energia elétrica
para os portáteis cujo conhecimento prévio dos valores de suas respectivas potências não tem importância durante o dimensionamento dos circuitos dos projetos elétricos. Para dimensioná-las, são atribuídos valores de acordo com a área onde são instaladas. Ou seja, as tomadas de uso geral, elas recebem o nome de uso geral por um motivo. Por quê? Porque a norma ela vai prever que a potência que você vai estar atribuindo para qualquer tomada de uso geral, porque a tomada de uso geral ela é a mesma, não importa onde você coloca. Toda tomada de uso geral ela tem a mesma potência. Entre aspas. Vocês vão estar vendo o porquê do entre aspas. Então, assim, a tomada de uso geral ela é prevista para que a tomada de uso geral da sala seja a mesma tomada de uso geral da maioria dos cômodos, exceto, vocês vão ver mais pra frente, de cozinha e banheiro, que é um pouco diferente. Enfim, o objetivo disso é que, na verdade, elas não sejam dimensionadas. O jeito de dimensionar a potência delas seja através da norma, através do ambiente que você está colocando e não do aparelho. E é exatamente essa a diferença delas para a tomada de uso específico, que é o que vocês vão ver aqui abaixo. A tomada de uso específico ela se destina à alimentação de aparelhos que requerem instalação fixa, como chuveiros e torneiras elétricas, aparelhos de ar-condicionado, máquinas de lavar roupa, banheiros de hidromassagem, micro-ondas. Todos esses aparelhos que eu citei agora há pouco, as tomadas para eles são diferentes. Inclusive, as potências dessas tomadas são diferentes. As potências de cada uma dessas tomadas de uso específicos variam. A potência da tomada de um chuveiro é totalmente diferente da potência da tomada de um ar-condicionado, que é totalmente diferente da potência da tomada de uma máquina de lavar, enfim. A potência de uma tomada de uso específico ela é em função do aparelho, enquanto a potência da tomada de uso geral ela é em função do ambiente, que nem eu falei. Tomadas de uso geral, geralmente só tem dois tipos, geralmente, que é ou para banheiro e cozinha, ou para os outros ambientes, que é ambientes mais casuais, quarto, sala, enfim. Aí, né, galera, aí a gente vai passar para do mesmo jeito que a gente viu ali atrás sobre iluminação. A gente viu que tinha regras, né? A 5410 ela passava pra gente uma série de recomendações de como a gente ia fazer, de atribuir o mínimo de pontos de iluminação, né? Mínimo de potência por cada cômodo e tudo. A gente vai ter a mesma sequência assim, lógica de recomendação para os pontos de tomada de uso geral aqui no nosso projeto, tá? De uma forma geral também. Vamos ler aqui algumas definições, né, algumas recomendações que a 5410 passa pra gente, que a gente vai estar vendo no nosso projeto. A primeira aqui, que a 5410 estabelece pra gente, é a seguinte: cômodos ou dependências com a área igual ou inferior a 5 metros quadrados, a gente vai prever no mínimo um ponto de tomada, que é exatamente igualzinho àquela que a gente viu em iluminação, né? A gente viu que não importa se o quarto é pequeno, se o cômodo na verdade é pequeno, tem menos de 6 metros quadrados, exatamente, né, 6 metros quadrados, lá a gente previa uma lâmpada para ele, mesmo tendo menos de 6 metros quadrados. Para tomada também, mesmo sendo menos de 6 metros quadrados, a gente vai prever uma tomada para esse cômodo. Então já fica aí. Se um cômodo tem menos de 6 metros quadrados, a gente põe pelo menos uma lâmpada e pelo menos uma tomada. Já fica isso daí para vocês. Outro ponto. Nas salas e dormitórios, independente da área e cômodos, ou dependências com mais de 6 metros quadrados, a gente vai prever no mínimo um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro, espaçados tão uniformemente quanto possível. Então, beleza. A gente vai ver que para tomadas de uso geral,
o método que a gente tem para levantar o número mínimo de tomadas que a gente vai ter num cômodo, ele se diferencia do de iluminação de seguinte forma. Iluminação a gente via por área, não era? A gente viu por área na nossa tabelinha. Tomadas de uso geral, tá? A tomada de uso geral é por perímetro. Por cada. Pelo menos. Lembra que eu falei que a tomada de uso geral era por ambiente, né? Então, se a gente estiver dentro de salas ou dormitórios, a gente vai atribuir tomadas para cada 5 metros de perímetro, de seção de perímetro, certo? Lembra de novo daquela chave, né, palavra-chave que eu falei para vocês, que é ambiente. Então a gente mudou de ambiente mais uma vez. A gente foi para cozinhas, copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes. Para esses tipos de ambiente, a gente vai prever uma tomada para cada 3,5 metros de perímetro, e também eles têm que estar sobre o balcão da pia. Prever no mínimo 2 tomadas para cima do balcão da pia. Ou seja, vamos dar uma pausa para analisar isso aqui que a gente acabou de ler. Bom, vamos voltar aqui e analisar no de sala e dormitório. Por que o de sala e dormitório é a cada 5 metros, tá? Tenta imaginar um quarto, ou melhor, a gente pode fazer isso até daqui a pouquinho, né? A gente pode fazer isso daqui a pouquinho, dar uma analisada, como vai ficar o nosso quarto, para ver como que ele vai ficar. É uma boa ideia, a gente dá uma olhada no nosso quarto para ver o porquê de ser 5 metros. E a mesma coisa para a cozinha. Só guarda, então, como informação, essas duas normas aqui, por enquanto, tá? Por enquanto. Prometo que eu vou explicar daqui a pouquinho. Hall, corredor, subsolo, garagem, sótão, varandas, esses ambientes que você normalmente não fica muito tempo, você só transita, assim, sabe? Esse tipo de ambiente que você só passa, fica pouco tempo. Esses ambientes, a norma diz para ter pelo menos uma tomada. Em banheiros, deve-se prever pelo menos uma tomada, e essa tomada ela tem que ter uma distância de segurança, né, pelo menos de 60 centímetros do box. Então, também é parecido com aquela norma de iluminação, né, das arandelas, que tem que estar longe da área molhada ali do box, tá? Tem que estar longe do box, que é onde é perigoso. Então, se você imaginar realmente, né, o banheiro de vocês com certeza vão se identificar com esse caso aqui, que sempre tem, todo banheiro tem sempre pelo menos uma tomada, e quase sempre geralmente uma tomada mesmo, que fica do lado da porta, perto da pia, que é para você colocar um barbeador elétrico, secador de cabelo, enfim, né, equipamentos elétricos ali que você usa de higiene geralmente, e é bem padronizado, né, você vê que a norma já prevê isso. E sobre as salas e dormitórios, cozinhas e copas, a gente vai ver exatamente, daqui a pouquinho. Da mesma forma que iluminação, na iluminação a gente tinha que ver a quantidade mínima de lâmpadas em ambiente e a potência de cada lâmpada, né? Para tomadas é a mesma lógica, certo? Do mesmo jeito que em banheiro, cozinha, copas, área de serviço, lavanderia, a maneira de você distribuir tomadas é diferente de dormitórios e salas. A potência das tomadas das cozinhas e de copa, lavanderia, banheiro também é diferente, né? Então, não só a maneira de você distribuir tomadas em cozinhas e lavanderia e banheiro é diferente, como também a potência dessas tomadas nesses ambientes é diferente. E o porquê disso? Por que as tomadas de banheiro são diferentes? Bom, quais são os aparelhos que a gente usa numa tomada de banheiro? Que eu acabei de falar, na verdade, né? Secador de cabelo,
Secador de cabelo, se você for ver, a potência do secador de cabelo, ela é alta. Ela é alta, é uns 2000 watts, se não me engano. É uma potência bem alta isso daí. É, deixa eu ver. Acho que já está como um bom exemplo para o banheiro. Para cozinha, por que, que na cozinha também é alta? Né? Por que, que as tomadas de cozinha são alta potência? Porque você usa também bastante aparelhos, né, de movimento. Quais, assim, de modo geral, equipamentos que gastam bastante energia, né, que tem potência elevada, são o que? São equipamentos que geram movimento ou geram calor. Lembra na aula de fator de potência que eu falei que o fator de potência alta geralmente era quando você tinha aquela conversão em movimento ou calor alta? Pois é, é aqui que a gente encaixa aquela parte da teoria da primeira aula, que equipamentos que geram calor ou que geram movimento geralmente são os equipamentos que mais gastam energia da casa de vocês. Então, na cozinha a gente tem muitos desses equipamentos. Não é à toa que a gente prevê muitas tomadas para a cozinha. É por isso que aqui diz que é uma tomada para cada 3,5 metros. E outra coisa, essa parte de sobre o balcão da pia, prevê no mínimo 2 tomadas. Por quê? O balcão da pia é onde você vai usar liquidificador, onde você vai usar aquele triturador que faz suco, né, de fruta para fazer suco. E tudo isso daí são equipamentos que geram movimento, né? Eles têm um motorzinho, né, para triturar alguma coisa, enfim. E todos eles geram movimento ou calor de alguma forma. E eles são equipamentos de potência elevada, tá? E justamente por isso, justamente por terem uma potência elevada, é que a gente coloca essa potência maior para equipamentos no banheiro e na cozinha, entendeu? Que é bem diferente dos equipamentos que a gente usa em quartos e sala, né? Tanto que a gente lê aqui embaixo. Nos demais cômodos pode ser prevista a potência de no mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada, né? Porque nas salas, quartos, a gente vai estar usando o que? Carregador de celular, a gente vai estar usando televisão. Esses equipamentos, galera, eles têm uma potência baixíssima, tá? Porque eles não geram movimento, não geram muito calor, tá? É uma potência muito bem baixinha mesmo, certo? E por isso a gente prevê uma potência mais baixa, menor para eles, certo? Agora que a gente sabe, a gente tem as condições mínimas de tomada, né, para salas, a cada 5 metros, e a potência para sala 100 para cada 5 metros. Então é assim, para cada 5 metros de perímetro, 100 volt-ampere. Isso para sala e quarto. Para cozinha, a cada 3,5 metros, cada 3,5 metros de cozinha, 600 volt-ampere. Caso a gente tenha mais que 3 tomadas, então a quarta tomada vai passar a ter 100 volt-ampere, quinta 100 volt-ampere e por aí vai. Banheiro, a gente vai ter uma tomada só geralmente, tá? A gente vai ter só uma tomada e essa tomada ela vai ser de 600 volt-ampere. E é isso aí que a gente vai estar vendo na nossa tabelinha agora. Vamos voltar para essa nossa querida tabela de iluminação que a gente estava vendo, né? De previsão de carga. Agora a gente vai para a seção de previsão de pontos de iluminação, tá? Para pontos de iluminação, vamos lá, para o quarto. Então, o que eu acabei de falar. Para cada 5 metros de perímetro, lembra o nosso perímetro aqui, para cada 5 metros de perímetro a gente tem uma tomada. Então a gente tem 11,8. Então a gente conseguiu completar 5 mais 5 até a gente concluiu quanto? 10, né? A gente consegue fazer mais 5? Não consegue. A gente vai conseguir fazer mais quanto? Mais 1,8. 1,8 não é mais 5, tá? Portanto,
A gente completou quantos 5 aqui? 1, 2, né? Então, a gente tem duas tomadas, cada uma de 100 voltampere. Ou seja, temos duas tomadas de 100 voltampere, ou seja, 200 voltampere no quarto 1, tá bom? Essa aqui é a potência que a gente tem no quarto 1. Aí, falei que eu ia fazer do quarto da cozinha, vou continuar na cozinha aqui. Na cozinha já temos um perímetro um pouquinho maior, né? Mas a gente sabe que é diferente a norma para cozinha. Qual que era a norma na cozinha? Para cada 3,5 metros a gente tinha uma tomada. Então, a gente tem 12,6. Isso nos dá um valor de quanto? Vamos lá. 3,5 mais 3,5 mais 3,5. Até aí a gente tem quanto? 10,5. A gente consegue concluir mais um? Não, a gente não consegue concluir mais um. O máximo que a gente consegue concluir é mais 2,1, né? Arredondando aí, mais 2,1. 2,1 não é 3,5 e nem tá tão próximo assim, se a gente for parar pra pensar, né? Se a gente chegasse a 3, alguma coisa, né? A gente até podia arredondar, que nem a gente fez com iluminação aqui para a própria cozinha mesmo, né? Chegou bem perto aqui atrás, a gente arredondou, mas isso aqui não é o caso, né? Então, como isso aqui não é o caso, a gente não vai arredondar. Então, quantas sessões de 3,5 a gente concluiu? 1, 2, 3. 3 sessões de 3,5 a gente concluiu, certo? Se a gente concluir 3 sessões de 3,5, outra coisa, vamos relembrar, é para cozinha. Para cozinha a gente tem a potência de 600 voltampere por ponto de tomada, tá? Até 3 pontos de tomada. Então, a gente tem 3 pontos de tomada, cada tomada é 600. Então, a gente tem 600 mais 600 mais 600, que nos dá um total de 1.800, 1.800 voltampere na nossa cozinha. Beleza? Então, a gente concluiu que na nossa quarto a gente tem 200. Outra coisa, né? Falei que os quartos são iguais. Então, vamos voltar aqui e falar que nos quartos a gente tem mais 200. Então, a gente tem, por enquanto, isso aqui. Para a gente ter nossa total previsão de iluminação e de tomada de uso geral, vai faltar o de vocês, né, galerinha? Eu vou esperar o de vocês aqui, né, do banheiro e da sala, pra a gente ter o total, né, de tomada de uso geral e de iluminação, né? Então, tô contando com vocês aí para vocês fazerem. Pausa aí o vídeo agora e faz aqui rapidinho, tá? Beleza? Vocês viram que é rapidão, né? Então, só faz aí rapidinho e a gente já pode continuar pro próximo ponto, que é justamente para as tomadas de uso específico, né? As tomadas de uso específico, que nem eu falei, a diferença dela sempre lembra já, associa pelo nome, tá? Uso específico. Específico por quê? Específico para o aparelho a qual ela está destinada. Outra coisa, ela está sempre fixada em algum ponto, então ela não é uma coisa que está ao alcance geralmente de você ali para você colocar outro aparelho. Quer ver um exemplo? A tomada do chuveiro. Você conecta alguma coisa naquela tomada do chuveiro, além do chuveiro? Tipo, você vai lá e coloca o seu carregador lá. Você já fez alguma coisa com aquela tomada do chuveiro, além de colocar o seu chuveiro ali? Outra coisa, com o seu ar-condicionado, ó, tá vendo? O meu ali, ó, tá vendo? Tem ali a tomada do meu ar-condicionado. Vocês estão vendo? Tem até o meu ar-condicionado aqui que sempre aparece aqui no vídeo. Vocês podem ver que eu não vou lá e coloco nada naquela tomada, porque ela é de uso específico para ele, como o próprio nome diz, né? Eu falei para vocês, associa pelo nome. E
E é justamente isso, né? É uma tomada que o uso dela é especificamente voltado para o aparelho ao qual ela foi projetada, né? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui a gente vai estar pensando em tomadas e no uso delas, beleza? Então, assim, de acordo com a NBR 5410, devem obrigatoriamente possuir circuitos exclusivos de todos os equipamentos que solicitam corrente superior, igual ou superior a 10 amperes, e os circuitos terminais que alimentem equipamentos de força motriz, como por exemplo equipamentos de ar-condicionado. Para estabelecer a potência de ponto de tomada de uso específico, devemos atribuir potência nominal do equipamento a ser alimentado. Então, assim, a potência das tomadas de uso geral. Qual que era a potência de tomada de uso geral mesmo? Vamos lembrar aqui. Para salas e quartos, a gente usava 100 VA por tomada, não era? Na cozinha, era 600 VA por tomada, não era? No banheiro também era 600 VA, não era? E a de uso específico? Qual que é a potência da tomada do chuveiro? Você sabe me dizer qual que é a potência da tomada do chuveiro? Não, porque não tem um valor para ela. Você que tem que calcular. Então, assim, podem existir várias potências. Na verdade, vai existir só uma, na verdade, né? Que é a potência específica do chuveiro que você vai comprar. Então, assim, vocês sabem que existem vários tipos de chuveiro, né? Um chuveiro de rico, vocês sabem que o chuveiro de rico é aquele chuveiro 4 estações, que praticamente é um transformer, né? O chuveiro só falta dar banho em você, por você. Então aquele chuveiro, a potência dele é bem mais alta, né? Aquele chuveiro que você pode estar lá no Polo Norte, que ele ainda vai estar uma água quentinha. Então quer dizer que a potência daquele chuveiro lá, ela é 10 mil watts. Então você vai fazer uma tomada de uso específico para 10 mil watts, beleza? Agora, um chuveiro mais humilde, mais tranquilo, que é o que a gente vai usar. Já vou até dar spoiler. Um chuveiro de 5 mil watts, que é o chuveiro da minha casa. Um chuveiro mais tranquilo, mais humilde. Um chuveiro de 5 mil watts, você vai fazer uma tomada de uso específico de 5 mil watts. Então é isso, a tomada de uso específico é uma tomada específica, com a potência especificada do aparelho ao qual você vai utilizar ela, entendeu? E é o que a gente vai ver nesse próximo slide aqui. Aqui nós temos a nossa planta, né? Na nossa planta, eu falei para vocês que eu ia fazer do quarto e da cozinha, mas nesse caso eu vou fazer o do banheiro também, por causa do chuveiro, que eu já fica como exemplo para vocês, até porque eu já falei para vocês que é 5 mil watts. Então vamos lá, vamos começar pelo banheiro. Vamos lá na nossa planilha, tá? Na nossa planilha, para tomada de uso específico, você está vendo aqui, ó, qual que era o nosso recurso que a gente tinha para identificar a potência de iluminação? Área. Recurso para identificar a potência de tomada de uso geral? Perímetro. Qual que é o recurso que a gente tem para identificar a potência da tomada de uso específico? Perímetro? Área? Não. O equipamento. Bom, no banheiro, qual que é o equipamento de uso específico que a gente vai ter no banheiro? É o chuveiro. O chuveiro da minha casa humilde de 5 mil watts. Então, vamos colocar ele lá. 5 mil watts. Ou melhor, né? Aqui não é a potência, aqui é o chuveiro. E qual que é a potência dele? Em VA, 5 mil. Porque ele consegue, como ele é puramente resistência, ele transforma 100% da energia que você manda para ele converte em calor. Então você não desperdiça nada convertendo em campo magnético, nada. 100% da energia que chega nele é convertida em calor. Por isso que o chuveiro é o equipamento que mais gasta energia da casa de vocês. Se vocês não sabiam disso, bom, então realmente o chuveiro é o equipamento que mais gasta energia na casa de vocês, acreditem. Então, por esse motivo, o fator de... vamos até fazer um link com a aula passada, para o pessoal que prestou atenção. Se ele tem 5 mil watts de potência e 5 mil VA de potência aparente, qual que é o fator de potência desse nosso chuveiro
fator de potência unitário, fator de potência 1. Ele converte 100% da potência que foi mandada para ele em calor. Então, totalmente convertido em calor. Isso é bom ou é ruim? É bom e é ruim, né? Porque é bom e é ruim que a gente vai gastar muita energia, mas é bom que a gente consegue transformar tudo pelo menos em calor, que é o que a gente quer, né? Transformar em para esquentar a água. Ok. Poxa, fizemos já o link com a aula passada, né? Já é uma vitória para hoje, para mim, pelo menos, que alguém conseguiu aprender algo da aula passada. Ok, né? Voltando, a gente precisa preencher do quarto. Qual é o equipamento, galera, que a gente tem de uso específico no quarto? Que a gente não vai mexer nunca nele e que tem uma potência alta. Qual que é? Qual que é? Eu não vou falar aqui, tá? Não vou falar não, tá? Não vou falar. É o ar-condicionado. Me desculpa aí a brincadeira, mas é o ar-condicionado. O ar-condicionado é o nosso equipamento que vai ter nos dois quartos, tá? Nos dois quartos a gente vai ter esse ar-condicionado. E qual que é a potência desse ar-condicionado? Como que a gente define qual que é a potência do ar-condicionado? A gente tem duas maneiras da gente definir qual que é a potência do ar-condicionado. Eu poderia agora ali mesmo, né? Eu poderia escalar ali, olhar, né? Qual que é o ar-condicionado que eu vou, que é o meu, né? E falar, pronto, a potência tá ali na etiquetinha dele, né? A potência dele é tal. Só que, digamos que a gente está projetando uma casa que não existe ainda, né? Ela não vai ser construída. E o ar-condicionado ainda não foi comprado e a gente não sabe qual ar-condicionado comprar. E o cara que vai dimensionar pra gente, o ar-condicionado, como que ele vai dimensionar? Bom, para casas pequenas, a gente tem uma ideia de como que a gente mexe com um projetinho, tá? De ar-condicionado para quando é maior que 10 mil, para ar-condicionados maiores que 10 mil BTUs exige um projeto de um engenheiro mecânico. Pois é muito mais complicado do que parece. Mas para até 10 mil BTUs, então a gente tem uma regrinha que a gente pode sempre aplicar, que é o seguinte: para cada 1 metro quadrado é mil BTUs. O nosso quarto ele tem 8,7 metros quadrados. Então a gente vai usar o ar-condicionado o ar-condicionado com a potência em BTUs mais próxima de 8,7, ou seja, mais próximo de 8.500 BTU, certo? E aonde a gente acha a potência do ar-condicionado em watts ou VA? O que a gente sabe é a potência dele em BTU, né? A gente normalmente fala, qual que é a potência do ar-condicionado? Meu ar-condicionado é 12 mil BTU, meu ar-condicionado é 8 mil BTU, 10 mil BTU. Ninguém fala meu ar-condicionado é 1000 watts, 1200 VA, ninguém fala isso. Onde a gente acha esse valor é lá na NDU. A NDU 001, ela vai falar pra gente isso daí. E aonde que ela fala pra gente isso daí? Tem uma tabelinha lá embaixo na NDU, aqui no anexo, a primeira tabela é a tabela de potência média dos aparelhos e equipamentos. Então aqui ela tem uma potência média de todos os equipamentos em ordem alfabética, tanto que o nosso ar-condicionado, que é o que a gente quer ver, tá logo aqui no começo. Mas tudo bem. A gente tem para muitas coisas, desde bomba d'água, betoneira, cilindro, chuveiro, nossos chuveiros, né? Chuveiro elétrico, chuveiro 4 estações, ferro de solda. A gente vai ter para muita coisa. A gente vai até dar uma olhada mais pra frente. Mas por enquanto vamos olhar para o ar-condicionado. E justamente a gente tem aqui para ar-condicionado de 8.500 BTUs, é o mais próximo, né? A gente não vai achar exatamente 8.700 BTUs, mas a gente acha um próximo disso. E o próximo disso é um 8.500 BTUs. Ou a gente poderia também colocar um 9.000. Vou colocar um de 8.500 BTUs, tá? 8.500 BTUs vai ser o suficiente pra gente, tá tranquilo. E a gente volta aqui.
Ou melhor, a gente sempre é bom preencher para cima, né? Então vamos colocar, na verdade, aqui no um de 9.000 BTUs. Vamos jogar sempre para cima, porque é sempre bom a gente ter um quarto, ainda mais a gente que mora em Cuiabá, por exemplo, né? Melhor a gente ter um quarto, garantir um quarto um pouquinho mais gelado do que o quarto quente, né? Qualquer coisa a gente deixa o ar-condicionado no temperatura mais fraca. Brincadeiras à parte, né, galera? A gente pega isso aqui, a potência tanto em watts quanto a potência em VA e anota. Então a gente tem 1400 watts. Ó, nunca confunda as potências. Se você errar essa tabela aqui, já era o projeto de vocês. Então toma cuidado. Ó, a potência 1400 watts em VA 1647 VA. Não confunda e toma muito cuidado, tá? VA. Agora eu vou preencher da cozinha, vai faltar para vocês só da sala. Eu já vou adiantar para vocês que na sala na verdade não tem nenhum equipamento de, não vai, no nosso caso não vai ter nenhum equipamento de uso específico e nenhuma tomada de uso específico na sala. Vou até colocar um traço aqui para dizer que não tem nenhum, tá? Não vai ter nenhum equipamento de uso específico na sala para vocês não quebrarem a cabeça. Porque às vezes é mais complicadinho, né? Para vocês identificarem isso, mas não vai ter nenhum equipamento, né? Só para pensar. A não ser que vocês queiram colocar um ar-condicionado nessa sala, mas eu acho que não, tá? A gente tá numa casa um pouco mais humilde assim, né? Normalmente a gente não vê um ar-condicionado numa casa assim, tá? Na sala. Vamos passar para a cozinha, né? Sem enrolar muito mais. Na cozinha, o que a gente tem? O que a gente vai ter na nossa cozinha que é equipamento de uso específico? Equipamento de uso específico na cozinha, eu já vou adiantar para vocês que a gente vai ter um micro-ondas, uma tomada para micro-ondas. Então eu já vou colocar aqui. Então a gente vai ter uma tomada para micro-ondas. De novo, como eu vou saber qual a potência do micro-ondas? NDU tá aí para isso. Vamos voltar na nossa NDU. Micro-ondas, né? Vamos lá para a letra M. M. Micro-ondas. Achei micro-ondas aqui. Então, nós temos que a potência do micro-ondas em watts é 1200 e 1333 VA. Vamos para nossa tabela anotar esses valores. Então a gente tem em VA 1333, em VA 1200 watts de potência, de potência ativa, tá? Assim, bom, eu espero que vocês já tenham completado, enquanto vocês estiveram assistindo o vídeo, vocês já tenham completado, né? A parte de iluminação, área, perímetro, iluminação, a tomada de uso geral, porque dessa forma nós teremos uma tabela completa, tá? Dessa forma nós teremos a nossa tabelinha completinha aqui para vocês, e com isso a gente vai ter feito já a nossa previsão de carga. E a nossa previsão de carga, ela infelizmente não acaba por aí, tá? Agora vem uma parte que também é um pouco complicadinha, que eu vou ter que passar para vocês, que se chama demanda de energia. Eu vou pedir para vocês um favor aqui, galera. Essa provavelmente vai ser a nossa aula mais longa, mas não vai passar tanto assim não, tá? Vai passar uns 15 minutos do padrão das outras, tá? Como vai passar uns 15 minutos das outras, eu vou pedir para vocês darem uma pausa, dar aí uns 10 minutinhos para vocês descansarem, porque esse próximo assunto ele é um pouquinho maçante, digamos assim, e ele é muito importante, tá? Ele é uma coisa que a gente precisa fazer, não pode errar, porque a Energisa precisa desses valores com uma precisão muito grande. Eles vão precisar desses valores lá para eles, mas assim, a gente segue um padrão muito parecido. A gente vai fazer essas tabelinhas dessa forma e vai completando, né? Então,
dá essa pausa, dá aí uns 10 minutinhos, aí vocês voltam, tá? No que vocês voltarem, a gente continua para falar de demanda, beleza? Vou esperar vocês aqui 10 minutinhos. E aí, galera? Voltaram já da pausa de vocês? Tanto mais tranquilo agora, estão cabeça fria. Beleza? Agora que vocês estão de cabeça fria, tá na hora da gente entrar no nosso tópico que a gente tava para entrar, né? A gente ia entrar no tópico de demanda de energia. Primeiramente eu vou ler para você aqui a definição de demanda de energia, mas saiba que essa aqui é uma definição mais geral e mais para um cenário um pouco nacional, né? De demanda de energia, no geralzão, né? Então vamos ver aqui. O somatório das cargas instaladas operando no mesmo intervalo de tempo, expresso em kW, é determinado demanda. Ou seja, é a capacidade máxima que é exigida do sistema elétrico em determinado momento. Ou seja, tá, o que é isso aí? Imagina assim, num horário comercial aí, vamos pensar isso num exemplo agora da sua casa, rapidinho, para começar, né, o raciocínio. Imagina na sua casa, um horário comercial para vocês aí, ou seja, um horário que tá todo mundo dentro da sua casa. Tipo 9 horas da noite, né, tá todo mundo dentro de casa já, pai e mãe já voltaram do trabalho, né? Você já voltou, seja lá do trabalho, já voltou da faculdade, não sei. Tá todo mundo em casa. Aí, seus pais estão no quarto deles com o ar-condicionado ligado. Você tá no seu quarto com o ar-condicionado ligado. Seu irmão ou irmã tá no banheiro com o chuveiro elétrico, né, ligado no quente. Então, assim, sua casa está torando energia no máximo. Então, sua casa está gastando o máximo de energia que dá, certo? Agora, imagina a casa do seu vizinho também assim. Imagina a casa do seu outro vizinho assim. E imagina, assim, uma cidade inteira assim e uma região inteira assim, certo? Então, você imagina o pico de energia absurdo que pode vir disso daí, certo? Vocês acham que o sistema de energia, o sistema elétrico, ele consegue aguentar? Bom, a resposta é sim. Ele consegue aguentar desde que você faça esse levantamento de demanda, certo? Se você faz o levantamento de demanda, que é obrigatório por lei, justamente por esse motivo, né? Eu vou até ler aqui. Fazer o levantamento do valor de demanda de cada unidade consumidora é obrigatório por lei. Ele é obrigatório por lei justamente por isso. Opa! O motivo disso é para que haja o correto planejamento de expansão e manutenção do sistema elétrico, garantindo assim o correto atendimento a todos os usuários do sistema elétrico. E para isso é preciso conhecer o limite máximo de utilização que será requerido em todos os momentos de consumo. Esse limite ele é calculado a partir do somatório de todas as cargas instaladas em cada unidade consumidora que podem operar simultaneamente, que é o que eu acabei de falar. Essa aqui é só a conclusão disso daí. Ou seja, eles obrigam por lei que você, né, quando você está fazendo aqui o projeto elétrico, a gente que está fazendo aqui o projeto elétrico, a gente fale, né, o quanto de energia a gente pode puxar do sistema elétrico de uma vez só, para que a gente não quebre o sistema elétrico, né? Isso é uma visão mais geral e essa visão é por lei para que a gente não quebre o sistema elétrico. Porém, o que eu vou ensinar para vocês do cálculo, do porquê a gente precisa calcular, o outro motivo pelo qual a gente precisa calcular, e o principal, na verdade, pelo qual a gente precisa calcular demanda, ele está relacionado com as normas regionais, né, da concessionária regional. No nosso caso é a Energisa, né, que a gente já cansei de falar aqui, e que a NDU ainda 001 vai falar pra gente. E o que é que ela fala? Eu vou até falar, né? Eu tirei aqui da NDU 001 exatamente, ó, o que está escrito lá, ó. Essa norma fixa os procedimentos a serem seguidos em projetos e execução das instalações de entrada de serviço das unidades consumidoras de baixa tensão em toda a área de concessão da Energisa, quando a carga instalada na unidade consumidora for igual ou inferior a 75 kW, conforme legislação em vigor. Beleza. Aí eu tirei a definição de demanda também. O texto aqui de cima é só para referir, né, que quando tá para unidade consumidoras de
potência abaixo de 75 kW, quem manda já é a Energisa, né? Enfim, no nosso caso. A definição deles de demanda, que está na própria NDU, é o seguinte: é a média das potências elétricas ativas ou reativas solicitadas ao sistema elétrico pela parcela de carga instalada em operação na unidade consumidora durante um intervalo de tempo especificado. Eu sei que lendo só esse texto vocês não vão ter ideia do que é isso. Média de potências elétricas em um determinado tempo? Como assim média de potência elétrica em um determinado tempo? É mais ou menos aquilo que eu falei, mas para isso a gente vai dar uma olhadinha na própria NDU, né? Eu falei tanto dela aqui, NDU, vamos dar uma olhada nela, o que ela fala pra gente. Já deixei ela aberta aqui, na própria parte que ela fala. Demanda e dimensionamento para entradas trifásicas com neutro. A potência aparente é não sei o que, enfim, tá? A fórmula de demanda é essa aqui. Não precisa se preocupar com ela agora, por enquanto. O que vocês têm que preocupar é essa aqui. A fórmula de demanda, por enquanto, é que vocês precisam calcular a D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. Mas não se assustem, tá? Porque no nosso caso mesmo, a gente nem vai ter que calcular todos esses valores. O que eu estou fazendo, na verdade, aqui é só para explicar para vocês o que é a demanda, né? Eu vou pegar o exemplo do D1, que é porque eles são esse D1, D2, D3, D4, é que a Energisa, ela fez um estudo, né? E nesse estudo eles separaram em grupos de equipamentos e coisas que gastam energia para ter essa média de energia gasta nesse determinado intervalo de tempo, né? Ou seja, são equipamentos que são parecidos para você poder agrupar, né? Nesse caso aqui, o D1 é iluminação e tomada de uso geral. Então eles agruparam em um grupo só. E eu vou usar ele como exemplo, né? A gente pode ver só como exemplo também rapidinho. O D2 é aquecimento, aparelhos que servem para aquecimento de água, tipo chuveiro, aquecedores, torneiras elétricas, aquelas que aquecem água de rico, né? E o D5, ar-condicionado, D3, secador de roupa, micro-ondas, enfim. Ok, voltando naquela ideia. O que é demanda, né? Potência, tempo médio, o que é isso? Aqui a NDU fala pra gente olhar a tabela 2 pra gente saber qual que é a demanda de energia de iluminação e tomadas usadas num intervalo específico de tempo, né? Então vamos dar uma olhada aqui na tabela 2. Beleza. Aqui a gente tem a tabela 2. A tabela 2, apesar de ser gigante, a gente só vai pegar a informação daqui pra cima, tá? Só isso aqui que interessa pra gente, que é de residência, certo? Daqui pra baixo não importa. Antes da gente começar a ler essa tabela, eu queria voltar naquele conceito que eu falei pra vocês, né? Imagina vocês, 9 horas da noite, não precisa nem necessariamente ser 9 horas da noite, mas imagina só o exemplo de várias casas. Imagina a casa de vocês, imagina a casa do seu amigo, imagina uma casa, um cara que mora numa casa gigante, enfim. Imagina diversas situações e casos possíveis, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Imagina uma casa pequena, onde a potência instalada só pra, isso aqui, ó, isso aqui é só para iluminação e pequenos aparelhos, ou seja, tomadas, né? Tomada de uso geral, que a gente põe o que? TV, carregador de celular, né? Então, iluminação e tomada de uso geral. Então, imagina que numa casa onde a potência instalada para tomada de uso geral e para iluminação dê no total de no máximo 1000 watts. O que acontece? Essa casa provavelmente é uma kitnet. Tentem imaginar na cabeça de vocês uma kitnet agora. Uma kitnet aí com uma cozinha e um quarto e um banheirinho, certo? Uma kitnet dessas que mora duas pessoas, sabe? Moram dois colegas de faculdade dentro desse espaço. Vocês conseguem ter noção de que se morarem duas pessoas dentro de um espaço que só tem
uma cozinha e um quarto, a probabilidade deles estarem usando todas as lâmpadas, todas as tomadas é bem alta, porque, por exemplo, provavelmente só vai ter três lâmpadas, né, na casa inteira, uma no banheiro, uma na cozinha e uma no quarto. Vocês concordam que se tiver os dois dentro da casa, a probabilidade de que as duas lâmpadas estejam acesas ao mesmo tempo, né, do quarto e da cozinha, estejam acesas ao mesmo tempo é alta? E de que a tomada da TV esteja ligada, a tomada do celular de alguém esteja ligada, tudo ao mesmo tempo é bem alta, porque é pequena a casa? Pois é justamente isso demanda. Então, aqui, a Energisa diz que para uma casa onde a potência é baixa, ou seja, uma kitnet, a probabilidade de todas as luzes e pequenos aparelhos estarem ligados é de 86%, de estarem ligados ao mesmo tempo. Agora imagine uma casa mediana, né, de 4 a 5 mil watts. Uma casa mediana, que provavelmente está aí entre o nosso caso, né, meu caso, seu caso, daí que está assistindo. Uma casa aí com 3 quartos, 3 quartos aí, imagina uma casa de 3 quartos, uma sala, 2 banheiros aí na casa. Imagina uma casa nesse estilo. Uma casa nesse estilo, você concorda que a probabilidade de que todas as luzes da casa estejam ligadas, todas as coisas da casa, todas as tomadas da casa estejam conectadas a algum aparelho ao mesmo tempo, é bem menor do que uma kitnet? Você não concorda? Que todas as luzes, imagina, todas as luzes da casa estejam ligadas ao mesmo tempo? Imagina seu pai chegando em você e falando: meu Deus, filho, por que todas as luzes da casa estão ligadas? Você está ali por acaso? Nem tem gente suficiente para estar em todos os cômodos ao mesmo tempo, não é mesmo? É mais ou menos isso. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, a Energisa põe que tem 52%, o fator de demanda é de 52%, ou seja, é como se apenas 52% dos aparelhos, né, e luzes estivessem ligados, ou seja, 52% da potência estivesse sendo usada em um único instante de tempo, assim, certo? Por último, eu vou dar só mais um exemplo, só para visualizar mesmo. Agora imagina uma ultra mansão, certo? Imagina uma mansão gigantesca aí que é o exemplo máximo que eu posso dar. Que a potência passa de 10 mil kilowatts, passa de 10 mil watts, né? Passa de 10 mil watts, pode ir até 75 mil watts. Imagina uma mansão dessas. Vocês não concordam que a probabilidade de todas as luzes dessa mansão, imagina que moram 4 pessoas nessa mansão. Você concorda que a probabilidade de todas as luzes dessa mansão, todas as tomadas dessa mansão também estarem ligados é bem mais baixo do que a probabilidade de uma kitnet estar toda ligada? Com certeza, né? A probabilidade de uma mansão de estar toda ligada é bem mais baixa. Ou seja, o fator de demanda dessa mansão é muito mais baixo, né? Os equipamentos vão estar ligados, vão estar demandando com certeza bem menos energia por estarem ligados em menor quantidade, assim, em determinado intervalo de tempo. E é esse o conceito de demanda, entendeu? Enfim, a gente tendo essa ideia, agora a gente vai precisar fazer o cálculo, né, de demanda. A gente vai precisar calcular aquele D1, D2, D3, porque isso que eu falei para vocês é um exemplo para iluminação e tomadas. Aqui também continua o exemplo para vários outros aparelhos, né? Para fogões e forno elétrico. Se você tem um fogão, a probabilidade de que ele esteja ligado é de 100%. A probabilidade que se você tem 7 fogões e que todos os 7 estejam ligados ao mesmo tempo é de 33%. Quer dizer, probabilidade de energia, né? Falando em termos de energia, né? A demanda de energia de 7 fogões é de 33%, ou seja, é como se só um terço deles estivessem ligados. Para ar-condicionado, tem aqui embaixo também, ó. Fator de demanda para ar-condicionado. Se você tem um ar-condicionado, ele vai colocar o fator de demanda como 100%. Agora, se você tem 2 ar-condicionados, o fator de demanda cai. Se você tem acima de 50 ar-condicionados, o fator cai mais ainda, né? Imagina uma empresa com mais de 50 ar-condicionados. Você concorda que
assim, com certeza não vai ser todos que vão estar ligados ao mesmo tempo, então a demanda de energia dessa empresa é bem mais baixo, né, do que uma empresa que só tem um ar-condicionado. Imagina um escritório que só tem um ar-condicionado. Com certeza esse ar-condicionado vai estar ligado. Agora, numa empresa que tem 50 ar-condicionado, todos esses ar-condicionados vão estar ligados? Não vão estar. Então, só 62% da potência total desses 50 ar-condicionados vão estar sendo usados ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. E, enfim, para isso, vamos estar fazendo o cálculo de D1, D2, D3 e ver aqui o que a gente precisa entregar para a Energisa, certo? Voltar aqui para os nossos slides. Ó, até puxei, ó, para vocês terem como referência, que é o tópico 14 e o 14.1 da NDU 00.1, tá? 001, quer dizer. A fórmula. Agora sim a gente vai falar um pouco mais da fórmula, né? A fórmula é aquele D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5 mais D6 mais D7. Eu já enxuguei para vocês para não ficar tão cansativo, que é o que? O D4, o D6 e o D7 a gente não vai ver, tá? O D7 ele é porque são coisas para indústria geralmente, tá? O D7 ele é máquinas de solda, se não me engano, para industrial, e o D6 é para motor trifásico industrial também, tá? O D4 eu nem lembro o que é, mas também é industrial, se não me engano. Então a gente não vai estar vendo esses três dentro da nossa casa, certo? Então já cortei para vocês para evitar dor de cabeça. E no final a gente vai dividir o nosso fator de demanda por 0,92, ok? Então a gente começa pelo D1, que eu já havia explicado para vocês, é a demanda de iluminação em tomadas, conforme a tabela 2. Bom, pessoal, agora que a gente tem o D1, agora que a gente sabe, né, que a gente tem que calcular por que a gente tem que calcular o D1, o D2, o D5 e o D3, né? A gente vai estar efetuando os cálculos, né? A gente precisa para começar, a gente precisa organizar isso de alguma forma, né? A gente vai organizar isso como? O pessoal da minha equipe aqui, eu, meus professores, todos nós aprendemos a organizar isso sempre, né, em forma de tabela, né? A gente vai só continuar, na verdade, a organizar isso na forma de tabela aqui. Para isso, a gente tem essas tabelas construídas aqui, essas que vocês estão vendo, e é o seguinte, vocês estão vendo que essa tabela, na verdade, aqui é nada mais, nada menos do que aquela tabela que está construída já que eu expliquei para vocês, né, do que é demanda. É aquela tabela lá, do D1. Então, assim, a gente vai começar o D1. A gente fala que a gente precisa ver a tabela 1 aqui, né? A tabela 2, na verdade. E a tabela 2, essa aqui justamente, aquela que eu coloquei lá. Mas, ok, né? Tabela 1 para fatores de demanda de iluminação em pequenos aparelhos. Para isso, né, para a gente ter isso aqui, a gente precisa saber nossa carga instalada em relação em kilowatt, né? A gente precisa saber a carga instalada em kilowatt de iluminação e pequenos aparelhos, que é as tomadas de uso geral. Como que a gente vai mexer com isso, né? Agora a gente vai voltar aqui para nossa querida tabela, dessa vez totalmente preenchida. E assim, o que a gente vê nessa tabela aqui? O que a gente vai precisar nela? A gente vai precisar da potência do ponto de iluminação e de tomada de uso geral. Porém, lembra que a gente não pode somar diretamente, né? A gente precisa do valor em watts. Se a gente precisa do valor em watts, a gente tem o valor em watts para começar a conversa? Não tem. A gente tem o valor em volt ampere. Bom, como que a gente vai pegar esse valor em watts? Bom, eu espero que vocês lembram da primeira aula, né? A primeira aula a gente falou sobre isso. Eu espero que vocês estejam lembrados. Para pontos de iluminação, para transformar para watts, é só multiplicar por 1. Ou seja, não muda nada, tá? Então a gente pode pegar esse 620 e manter ele. Agora,
Para o ponto de tomada, a gente tem que multiplicar nossa potência em volt ampere, né, por 0,8. Então, vamos pegar rapidinho nossa calculadora e a gente vai fazer 3.100 vezes 0,8 mais 620, porque agora a gente pode somar, né? Agora tá os dois em watts certinho, tranquilo. E agora a gente pode somar direitinho. Agora sim, 3.100 é a potência dos dois junto, tá? Ou seja, 3,1 kW, né? Porque o Dzinho pede que esteja em kilowatt, então é mais essa transformaçãozinha, tá? Então a gente tem 3,1 kW e agora a gente precisa completar essa tabelinha, tá? Como que a gente completa essa tabelinha? É do mesmo esquema, galera, que a gente estava fazendo lá no começo da aula, nos pontos de tomada. Lembra que... Vamos usar o exemplo aqui da cozinha. Lembra que para cada ponto de tomada da cozinha era 600 VA? Então, tipo, o ponto 1 era 600, mais 600, mais 600. Para cada 3,5 metros de perímetro completos, era uma tomada de 600. Lembra disso? Então, é um exemplo mais ou menos parecido. Para cada ponto unitário completo, a gente passa para a próxima parte da tabela, até a gente chegar no nosso 3,1, que é o nosso valor que a gente tem de potência total. Então, a gente precisa ir completando com valores unitários até chegar em 3,1. Como a gente vai fazer isso? Então, a gente tem 1, completa com 1 de novo, 1 de novo. Então, até agora já deu quanto? Já deu 3. Se a gente completar com 1 de novo, vai para 4. Então, não é esse o objetivo. Temos que fazer chegar a 3,1, não é isso? Então, se a gente jogar 0,1, vai dar o nosso 3,1 certinho ali, certo? Agora que a gente já completou a tabela, a gente precisa fazer a multiplicação. Esses valores estão surgindo sozinhos porque a tabela é automatizada, tá, pessoal? Mas vocês vão precisar estar multiplicando. Como que vocês vão estar multiplicando? Vocês vão estar pegando na calculadora. Vamos pegar a calculadora aqui de novo. Então, vocês vão multiplicar 1 vezes 0,86, que é 86% do fator de demanda ali, né? Então, vocês vão ter 0,86 ali do primeiro. Depois, 1 vezes 0,75. E por aí vai, entendeu? Vocês vão multiplicar esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse. Que é esse valor esquisito que vocês estão vendo aqui, é por causa disso, entendeu? Vamos pegar na calculadora para vocês verem que realmente dá isso, vocês verem que eu não estou mentindo. Então a gente tem 0,1 vezes 0,59. Opa! Isso, é isso mesmo. É 0,059, certo? Aí, 3,1 kW é o valor da nossa potência, certo? O que a gente está querendo com D1 é o valor da nossa demanda em kW. Então, a gente tem que o valor da nossa demanda em kW é 2,329 kW. Se a gente observar aqui, né, se a gente for parar para pensar na parte da teoria, o que isso aqui representa? 3,1 é a potência instalada, digamos que é a somatória de todas as lâmpadas e tomadas instaladas na nossa casa inteira. Mas a Energisa calcula que, de acordo com o tamanho da nossa casa, da casa que a gente está instalando, né, dessa potência de 3,1 kW, 2,329 kW dessa potência vão estar ativo em um determinado intervalo de tempo, entendeu? É o máximo de pico assim que eles preveem que vai estar rolando diariamente, sabe? E esse aqui é o nosso D1. Aí a gente vai pegar o nosso D1 e vai preencher aqui, tá bom? Só copiar ele ali, ó, 2,329 e copiar ele aqui também, 2,329, tá? Lembrando que a tabela é automatizada, tá? Então ela já vai fazendo os cálculos pra gente, porque a gente tem que ganhar tempo, né, galera? Agora a gente volta no slide. E no slide
a gente precisa do que agora? D2. Quem é D2? São os aparelhos para aquecimento de água. A gente tem algum aparelho de aquecimento de água? Tem. Qual? Chuveiro. Temos chuveiro. Temos aquecedor, torneira, alguma dessas outras coisas? Não. Temos só chuveiro, né? Quantos chuveiros nós temos? Vamos voltar aqui, então. Temos um chuveiro. Qual que é a potência dele em watts? Lembra do watts? 5.000 watts, 5 kW, 5 kW. Então vamos colocar aqui, galera, 5 kW, tá? Já vamos preenchendo esses outros valores, que eles vão ajudar nos outros Ds, né? Não, vamos preenchendo eles conforme, né? Porque aí vocês vão vendo. Então, vamos deixar assim mesmo, vai ficar melhor para vocês. Bom, agora que a gente tem o valor do nosso chuveiro em kW, vamos preencher lá o D2. É que o D1 ele é mais complicadinho, né, galera? Por isso que eu tenho uma tabela só para ele, tá? Os outros ele é mais simples, vocês vão entender aqui. Vamos lá. D2 é a tabela 3, tá? Vocês viram ali no slide, ó. Tabela 3, tá? Aqui tabela para aparelho de aquecedor, tabela 3. Então, vamos lá na NDU. NDU, tabela 3. Fatores de demanda para aparelhos de aquecimento de água. A gente só tem um chuveiro, lembra? Se a gente só tem um chuveiro, o nosso fator de demanda para esse chuveiro é de 100%. Então, a Energisa considera que esse chuveiro ele vai estar, tipo, se tiver ligado, vai estar sempre ligado, né? Um chuveiro. Quer dizer que, assim, como só tem um chuveiro, eles consideram que vai estar ele ligado, sabe? Nesse pico de energia, durante o pico de energia, né? Então, no nosso potência, aqui nós vamos colocar os 5 kW do chuveiro, tá? E o fator de demanda dele é de 100%, ou seja, é 1, tá? É unitário, é 100%. Agora, vamos para o nosso D3. Quem é o D3? Secadora de roupa, forno micro-ondas, é o nosso caso. Máquina de lavar louça, hidromassagem. Bom, nosso caso é o micro-ondas, tá? No micro-ondas, antes da gente ir, qual que é a tabela? Tabela 4. Vamos para a tabela 4. Número de aparelhos. Um aparelho. Então, a Energisa considera que ele vai estar ligado durante esse pico de energia. Então, a gente vai preencher aqui, né? A gente precisa da potência do nosso micro-ondas em quilowatts. Qual que é a potência do nosso micro-ondas? Aqui, ó, micro-ondas. 1.200 watts ou 1,2 kW, certo? Então, vamos lá de novo. 1,2 kW e o fator de demanda novamente como 100%, beleza? Agora a gente tem o D5, né? Já que o D4 a gente não ia usar, né? A gente tem o D5, que é a demanda de aparelho de ar condicionado, que é os outros aparelhos que a gente tem, né? Basicamente tem dois tipos de aparelho de ar condicionado. São os ar condicionados domiciliares, né? E os industriais. Os industriais eles são aqueles grandões de mais de 12.000 BTUs, tudo, que é pra gente ver já em realmente shopping, essas coisas, em estabelecimentos gigantescos, tá? Então, por isso que a gente tem 3 tabelas para ele. Vamos ver qual dessas 3 tabelas aqui se aplica no nosso caso. Vamos lá na NDU de novo. 6, 7 e 8, né? Vamos lá. Ó, tabela 6. Característica, né? Aqui fala corrente, potência. Tabela 7. Fatores de demanda para aparelho de ar condicionado residencial. É o nosso caso, né? Esse aqui de baixo é o não residencial, que é o industrial, né? Ok. No residencial, quantos ar-condicionados a gente tem mesmo? Temos 2 ar-condicionados. Naquela casa são 2 quartos, lembra, galera? Temos 2 quartos lá. Então, o nosso fator de demanda é aqui, 88%. Tá? Então, vamos lá na tabela e anotar isso daí. Primeiro aqui, vamos anotar aqui, né? 0,88.
88%, né? Qual que era a potência do ar-condicionado? De um ar-condicionado era 1400, mas temos dois. Então a potência do ar-condicionado é 2400. 2400 opa, 2,4 kW, né? Então, vamos colocar aqui, né, na nossa tabelinha do D5. Lembra que a minha tabela é automatizada, graças ao Daniel aí e o Luca, né? Mas vocês vão ter que estar multiplicando. O D1 é porque a multiplicação dele é feita nesse sentido aqui, né? Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. E depois soma. D1 é mais complicado, que nem eu falei, né? Agora, os outros, né? Você pode fazer direto. É só esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. E depois a gente vai somar tudo, né? Que é o D1 mais D2 mais D3 mais D5, que é basicamente a nossa formulinha, lembra? D1 mais D2 mais D3 mais D5. E isso deixou a gente com um valor total de 10,641 quilowatts, tá? O que a gente precisa é o valor da demanda em volt-ampere, lembra? Para a gente ter em volt-ampere, lembra que a gente tinha que dividir por 0,92? Ó, para não falar que eu tô mentindo, né? Eu não gosto de falar que eu sou mentiroso. Vamos lá, né? 10,641 dividido por 0,92. Então, realmente bateu, né? Ali já tá ali ele já está arredondado, mas é isso mesmo, 11,57 quilowatts, kilovolt-ampere, já, né, em kilovolt-ampere, que é a nossa demanda de energia. Vamos fazer um comparativo rápido aqui, ó. Vamos ver qual que é a nossa carga instalada. Vamos fazer uma somatóriazinha rápida. Essa parte aqui a gurizada não automatizou, ó. Vou ter que puxar a orelha da gurizada ali. Tem que fazer a somatória aqui, ó. 3,1 mais 5 mais 1,2 mais então, ó, galera, a gente tem aqui, ó, para comparar, a gente tem 11,7 quilowatts, ó, nunca confunda, tá? A gente calculou aqui quilowatt, então vamos comparar com quilowatt também, tá? Então a potência da casa instalada total, se a gente for comparar 100% da potência da casa lá, tomadas, lâmpadas, micro-ondas, o ar-condicionado e o chuveiro, toda a potência instalada da casa dá um total de 11,7 kW, certo? A demanda dessa casa, ela é bem alta. Vocês estão vendo que a demanda dela de potência em quilowatts é 10,65. Então, ela é uma demanda de, sei lá, uns 90, 85% da demanda de energia total, né? Pelo menos de potência ativa, né? Então, vocês veem que a demanda é bem alta, né, dessa casa, por ela ser uma casa pequena, né? Se vocês forem para pensar, é uma casa de 4 pessoas, assim, uma casa que tem 2 quartos, 4 pessoas, é como se essas 4 pessoas populassem a casa inteira, né? E deixasse quase tudo ligado boa parte do tempo. Então é mais ou menos isso que a Energisa considera na hora que eles estão querendo ver o cálculo da demanda, né? E isso daí reflete principalmente na nossa conclusão da aula de hoje, tá? A aula de hoje, a conclusão que nós chegamos, tá? A gente precisa desses valores para o nosso ramal de ligação da casa, tá? Que a Energisa ela quer saber qual que é a potência instalada da casa, qual que é a demanda da casa, para ela saber
qual que é o... Ela quer saber, na verdade, a demanda, para ela saber quanto de energia ela vai mandar para sua casa. Porque vocês concordam que vocês com certeza não vão ligar todos os aparelhos da sua casa, literalmente todos eles ao mesmo tempo. O que pode acontecer é vocês ligarem isso que a gente calculou que é a demanda, né? E é isso aí que a Energisa avalia na hora deles fazerem os cálculos do que eles vão mandar entrar de energia pelo poste, né, da sua casa, que é o chamado ramal de ligação, né? Então, a gente achou lá no nosso ramal de ligação um valor de... a gente achou no nosso ramal de ligação um valor de 10,6, né? 10,6 kW ou 11,5 kVA. Aqui na tabelinha, aqui a demanda fala, ele usa o valor de demanda de demanda mais para a indústria, né? Porque na verdade para o nosso caso vai ser também da carga instalada. Enfim, segundo os nossos cálculos, né, com a nossa carga instalada, que a gente achou aquele valor de 11, a gente achou 11,7, lembram que a gente achou 11,7 no nosso cálculo da carga instalada? Pois é, o nosso valor de carga instalada ele resultou nos seguintes valores de ramal de ligação. Primeiro, né, não é entre 0 e 10,1, mas sim está entre 10,1 e 12,7. No nosso caso é 11,7, certo? Então a gente está entre a categoria de atendimento B2, que é o bifásico. Então, até isso eles determinam através da nossa carga instalada, não é mesmo? Eles vão pegar nossa carga instalada lá. Vão pegar nosso valor de carga instalada. E até isso eles vão ver. Eles vão ver a quantidade de fio. No caso, eles vão ver que são 3 fios, né? 2 fases e um neutro, que é o bifásico. 2 fases, né? A demanda é a gente que tem que calcular, tá? A gente que tem que mandar para eles. O ramal. Tudo isso aqui, ó, já deixei separado porque fica mais fácil para vocês verem. Eu deixei separado aqui na tabelinha para vocês. Vou até dar um zoom aqui, ó, que fica mais bonitinho, né, para vocês verem. Que é o seguinte: o nosso ramal de ligação, ele é o seguinte, né, 3 fios, que é o que eu já tinha comentado, 2 fases de 16 milímetros, né, a bitola da seção transversal do nosso fio, nosso condutor é de 16 milímetros a fase, de 16 milímetros o neutro também, né, porque acompanha a fase. O aterramento, né, a bitola do fio de aterramento é de 10 milímetros. A haste de aterramento, ela é quadrada, né, por isso ela é de 16 milímetros por 2.400 milímetros. E até o disjuntor e o eletroduto eles são determinados por esses valores, né? A gente vai ter o disjuntor de 50 amperes, no nosso caso, o disjuntor geral, e um eletroduto de 32 milímetros, né? Que é tudo isso faz parte daqueles fios que entram no nosso quadro geral, tá? E outras coisas também que são informações que ficam lá para Energisa, que é eles vão ver qual é o tipo de poste que vai ficar na nossa rua. Isso aqui é coisa que fica informação para eles, tá? Não é coisa pra gente. Mas eles vão utilizar os nossos cálculos de demanda que a gente vai preencher aqui, né? Vão usar a carga instalada e tudo para eles verem qual poste, né? Qual haste, qual que é o material de haste que eles vão usar, qual que é o material do eletroduto. Então, assim, muita coisa depende da gente ter acertado nossos cálculos, entendeu, pessoal? Por isso é importante a gente fazer os cálculos corretamente e entregar para a Energisa. Até porque se a gente fizer errado, a gente está comprometendo nosso nome, né? Como eletricista, eletrotécnico e engenheiro. Por hoje, pessoal, por hoje é isso, né? Vocês vão ver aqui, acabou. Por hoje é isso.
Eu queria agradecer a vocês que ficaram. A aula de hoje extremamente extensa, não tenho o que falar, né? Eu até pedi pra vocês darem uma pausa e não tava brincando realmente, porque a aula de hoje, o conteúdo ele é maior mesmo, tá? Acho que a nossa maior aula é a de hoje, mas é porque é a primeira aula que a gente entra, né? A gente já entra mergulhando de cabeça, né? Nos projetos. É, Só que assim, fiquem tranquilos, pessoal. Eu nem vou pedir nada pra aula seguinte por conta disso, tá? Não precisa mandar nada. Só peço que deem uma olhadinha no Classroom pra vocês se familiarizarem, tá? Com a plataforma. Fiquem espertos com a live que vai rolar amanhã. E espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E só pra falar um pouquinho da aula seguinte, a aula seguinte ela vai ser muito mais tranquila e mais rápida que a de hoje, tá? Pode ficar tranquilo, todas as outras vão ser mais rápidas, mas a seguinte, ela é muito mais tranquila e a gente vai mexer com o nosso projeto em si. Então, fica de boa em relação a esse processo, tá? Quanto à aula seguinte. Não precisa achar que a aula vai ser pesada assim de novo, porque não vai ser, tá? Um forte abraço pra vocês aí. E eu espero com vocês na próxima aula. E no mais, um bom fim de semana a todos vocês. Até semana que vem.